Então, vamos lá, fazer os cantos iniciais. Deixa a coluna ereta, ombros relaxados. Shuklam Vadadaram Vishnum Shashivarnam Chaturbhujam Prasannavadanam Dhyayet Sarvavighnopashantaye. Agora para Patanjali. Yogena Chittasya Padena Vacham Malam Sharirasya Chavaidyakena Yopakarotam Pravaram Muninam Patanjalim Pranjalidaanatusmi Shrimate Anantaya Nagarajaya Namo Namaha. Agora para o Desikachar. Krishna Suri Daya Patram Jnana Vairagya Bhushanam Shrimat Venkatanathayam Vandeham Yogadeshikam Shri Guru Pyo Namaha. Os primeiros 4 versos do Yoga Sutra. Atha Yoga Nushasanam. Agora começa o ensinamento do Yoga. Yoga Chitta Vritti Nirodhaha. Yoga é qualidade mental de completa clareza e discernimento. Tada drashtuhu Svarupe avasthanam. Então, quando eu tenho essa qualidade mental de completa clareza, as minhas ações, as minhas falas, meus pensamentos, eles são acertados. Eu tenho uma vida plena, onde não tem certo e errado, onde tudo é aprendizado. Eu tenho essa qualidade samatvam de equilíbrio e estabilidade. Vritti sarupyam itaratra. Em outros momentos, quando eu não tenho essa qualidade mental, quando eu não tenho essa qualidade mental de yoga, de clareza, quem está no comando são as marcas mentais construídas culturalmente, em toda uma vida, pelos apegos, aversões, traumas, medos, identificações, associações que a gente fez durante toda uma vida, sem ter consciência disso. Isso. Oi, Irã. Oi, Sabrina. A Sabrina está fazendo uma postura invertida para mim. Ela parece de cabeça para baixo. Ela está fazendo, é que hoje é asana, né? Ela já está fazendo a postura invertida dela. Então, vamos lá. Tem algumas pessoas novas, né? Antonieta, Glau, Sabrina. Mas eu vou falar um assunto que talvez faz muito tempo que a gente não fala. O que são os sutras? Vocês lembram disso? Eu já falei? Então, rapidamente, né? O que a gente está vendo aqui é o Yoga Sutra de Patanjali. É um livrinho pequenininho. Alguém está com ele ali?
para mostrar na tela? Não, o pequenininho esse, só para saber o quanto fininho é só os sutras, esse que a Daniela está mostrando. É um livrinho bem fininho, que tem 196 versos, pequenos versos. E cada verso chama um sutra. Então, o primeiro sutra é Hatha Yoga Nushasanam. Esse é o primeiro sutra. Agora começa o yoga. E sobre isso, eu tenho dado aula há anos aqui, vários de vocês são alunos, né? Cada sutra, a gente leva uma aula, às vezes duas, às vezes 2 sutras por aula. E ali está contido, como é que é? Tem um termo para isso, quando tem uma equação, que a menor equação, a coisa mais reduzida que pode chegar, como é que chama isso, Glau ou Irã? Tem um nome para isso. A menor equação, assim, que é um grande, daí vai reduzindo, e disse, não, aquilo é minimamente, aquilo precisa somente o essencial. Isso é um sutra. Então, por quê? Porque ele era todo guardado oralmente. Eles cantavam, e depois, sim, tu canta. Ah, o que que é asana? Asana é Sthiram Sukham Asanam. E aquilo vai dar referência para tu desenvolver, para tu ter todo o conhecimento sobre aquilo. Mas a definição está toda ali. Asana, que são as posturas do yoga, está definida em 3 palavras. Então, todo o Yoga Sutra são 196 sutras. A asana, as posturas, as práticas, são 3 sutras somente. E quando a gente vai falar de asana, ou quando a gente fala de yoga, o que que a gente lembra? Das posturas, né? Isso são 3 sutras. Então, eu vou mostrar para vocês onde é que eles estão organizados dentro do Yoga Sutra. O primeiro capítulo do Yoga Sutra, ele vai falar de definição de yoga, ele vai falar de práticas para pessoas que já estão com uma mente mais preparada. Primeiro capítulo. Ele por si só seria o suficiente para uma mente preparada, que não é nenhuma de nós. Só mesmo acho para Arjuna. O segundo capítulo chama Sadhana Pada. O capítulo das práticas. Dentro desse capítulo estão as práticas. E é isso aqui que nos interessa. O terceiro capítulo, ele explica sobre meditação e sobre o resultado das meditações, que são os siddhis, que são os superpoderes. E o quarto capítulo vai falar de Kaivalya, que é a liberação última da alma, que é o objetivo último, assim, Nirvana. O capítulo mais importante para nós é o segundo, das práticas. E dentro das práticas,
do segundo capítulo, a gente tem duas grandes práticas. Pessoas que já estudou isso, quais são os dois yogas? Abra os microfones. Asana e pranayama? Não, Kriya Yoga Kriya e Yoga e Ashtanga. Ashtanga Yoga. muito bem. Kriya Yoga, Ah, sim. tá? E Ashtanga Yoga. Kriya Yoga é sobre o quê? Yoga do cotidiano. Cotidiano da vida. Muito bem. Então, Kriya Yoga, yoga do cotidiano. A ação precisa ter, ela tem que ser com um objetivo claro, não pode ser dos nossos padrões. Eu preciso pensar sobre aquilo e entregar os resultados. Essa é a base do yoga como estilo de vida. Que são os primeiros sutras. E ele vai dizer, e quem pratica, cria é ação, vem mesma raiz de karma, ação. Yoga na ação. Ação a gente faz todo dia, todo o tempo. Mas ela vai estar qualificada, ela vai ser acertada, ela vai ser pensada, ela vai ter uma qualidade diferente para ser chamado de Kriya Yoga. E quando a minha ação tem essa qualidade, ele vai dizer que eu começo a ter uma mente preparada para meditar e eu vou reduzir os gatilhos do sofrimento. Uma mente preparada, chamada Bhavanartaha, e os gatilhos do sofrimento, quais são? Os kleshas, né? Isso, aham. Antonieta, não precisa, Sabrina, não precisa se preocupar com isso, tá? Com os nomes em sânscrito. Pensa mais, né? Os gatilhos do sofrimento, que são os kleshas. Esse é o primeiro yoga. O segundo, no 2:28 em diante, ele vai falar do Ashta, 8 membros. Ele vai falar do yoga dos 8 membros. Nós estamos falando aqui do yoga mais formal, mais daquele do tapetinho, que está incluído no nosso cotidiano. Uma das ações vai ser essa também, né? O Ashtanga Yoga, ele é feito de... Vamos lá, sem olhar. Quem lembra dos nomes? Sem olhar. Yama, Yama, Niyama, Niyama, Asana, Asana, Pranayama. Vai. Pratyahara, Pratyahara, Dharana, 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 Dhyana, Dhyana, Samadhi. Samadhi. Ah, muito bem. Fiz a lição Yama, de Niyama, casa. Asana, Pranayama, Pratyahara,
Dharana, dhyana, samadhi. Isso aqui é meditação. A parte de baixo, deixa eu ver. É meditação. E esses aqui, então, é a disciplina com os outros, a disciplina comigo mesmo. Aqui são 5, aqui são 5, que a gente já estudou. E hoje a gente está começando a estudar os sutras que falam do asana. Asana igual postura. Que é o Sutra 246 a 248. Ele vai falar definição, qual é o método e o resultado. São os 3 sutras. O primeiro define, o segundo vai falar como é que é o método e o terceiro vai dar o resultado da prática de asana. Estamos até aqui e depois o próximo aqui é sobre respiração. Tá? Então, agora ele está falando da disciplina do corpo. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Ele está falando da disciplina do corpo. E é o que a gente vai olhar agora. Então, o Sutra 246. Sthira Sukhamasanam. Essa é a definição. Sthira, Sukha, Asana. Asana, sânscrito é de trás para frente, geralmente, né? Asana é Sthiram e Sukha. Sthiram, estável. Confortável. Não, estável. Com atenção, né? Tem que ter uma certa atenção ali. Stira, é a mesma raiz de stiti. E sukha é conforto, bem-estar. Então, para ser chamado de asana, precisa ter essas duas qualidades. Estabilidade e conforto. Eu postei no Instagram semana passada, para quem não olhar, tem que olhar lá. Que Desi Kachar escreve, ele fala sobre isso. Recebi algumas pessoas dizendo que não é bem assim. Mas quem vai discutir com o Desi Kachar? Essa máxima que diz assim, ó, sem dor, sem ganho, essa ideia não tem lugar no yoga. Yoga é para reduzir a dor e não causá-la, tá? Tem que haver Desi Kachar. Então, nós estamos querendo reduzir a dor e o sofrimento. Então, a gente vai trabalhar com essas... E aqui o sutra é muito claro, né? Ele define Sthiram Sukham. A raiz da palavra asana é A-A-S. Essa é a raiz. Isso é ser, estar.
Um dia eu vou ter que ver direitinho, porque na verdade é o verbo to be, né? E como to be fica limitado, mas ele vai ficar ser e estar. Mas a gente pode ser suca, ser confortável, ser feliz, ser alegre, ser leve. E estar estabilizado, né? O asana, na verdade, os asanas são aquelas posturas que tu vai sentar para meditar. Porque é na meditação que vai acontecer a transformação. E todo o resto é preparatório. Eles são um dos angas, mas os principais vão ser meditação. Mas para tu saber, para tu escrever um livro, que é o teu desejo, tu vai ter que aprender a escrever, segurar o lápis, aprender alfabeto, aprender a escrever, aprender gramática, tem que aprender tudo. E tudo faz parte, e é um conhecimento que fica para tudo depois. Então, o asana vem com essa definição. Desikacharya diz no coração do yoga, ele diz, acho que é atenção e relaxamento. 2:46. O asana deve ter a dupla qualidade de atenção e relaxamento. Então, a gente começa a olhar isso, porque a gente tem que ter essa experiência no asana. Isso é ser, estar, né? Experienciar isso. E Sthirama Sukham geralmente vai ser experienciado nas posturas de permanência, não nas posturas de preparação. Então, quando inala, exala, eu posso observar isso, mas o real estar, ter estabilidade e conforto vai ser quando eu permaneço numa postura. Nem que seja no final ali, eu permaneço e observo a minha respiração. Relaxo os ombros. Ali é o verdadeiro asana. Eu peguei o Desikachar fala no livro que buscamos, que a gente está trabalhando para ter agora no Brasil. Ele diz assim, ó, o corpo, a exploração do corpo, que ele vai falar do asana, é a exploração do corpo. Então, até então, a gente está olhando as coisas fora, e agora o corpo a gente vai usar como sendo uma das coisas que ele vai dizer, que a gente vai usar ele como reverência, como templo. Templo de quê? Templo do nosso prana, o templo da nossa mente, o templo da nossa alma. E é ali que a gente começa a fazer a inversão dos sentidos, né? A inversão das coisas. Vocês lembram que, para quem já estudou o Panchamaya, quem já estudou o Panchamaya? As 5 dimensões do ser humano. Então, só para lembrar, o corpo físico, mais interno, qual é? Pranamaya. Prana. Porque o corpo físico é o corpo. Para o corpo ter vida, ele precisa ter prana. Ou ele precisa respirar. A diferença entre um cadáver e esse corpo é que ele tem prana.
ele tem uma dimensão de prana. O que ele respira, que ele tem vida, né? Ele tem vida. A próxima dimensão, outro alguém? O Irã já disse. Manu. Isso, Manas. É uma dimensão da mente que cuida dos sentidos. Vocês não precisam se preocupar com isso aqui, eu só quero mostrar onde é que fica o asana aqui, tá? A próxima dimensão, outro alguém? Viviana. Isso. Que é a mente que tem capacidade de discernimento, cada vez mais interno. E esse? Anumaya. Ananda. Ananda. Aqui é Anamaya. Ana, que é alimento. Aqui é Ananda. Ananda de plenitude, de felicidade, de contentamento. Então, isso aqui que a gente está buscando, sim ou não? Essa plenitude, essa serenidade, esse preenchimento, esse contentamento, essa alegria, ela está dentro. Então, quando a gente começa com o asana, esquecemos uma dimensão. Essas são as 5 dimensões do ser humano. Vocês lembram da outra? É a nova Solange. Isso. Ai, ai. Internet Maia. Face Maia. Insta Maia. E agora IA Maia. Que está nos afastando mais ainda, né? A internet, redes sociais, Facebook, Instagram, está nos afastando mais ainda do nosso ponto. Sim ou não? Sim, mas como viver sem o Instagram? Eu não ia saber nem que tu estava dando curso. Tá vendo a Agora eu sei. pegadinha? Viu? Tem que ter muita mente clara para poder fazer isso. Dá para viver, dá para viver. Viu? Sobrevive, né? Ó, a Vanessa é a prova. A Vanessa não tem redes sociais. Nunca Então, tive nenhuma. viu? Maravilha. Fala Tu é a fala única. fala pro Whats com as pessoas que precisa. Isso mesmo, isso mesmo. Então, o que está acontecendo aqui? O mundo está nos jogando para fora, né? E a gente quer fazer o caminho para dentro. E o asana, quando eu faço asana aqui no corpo físico, tá vendo essa dimensão aqui é o corpo físico? Tem tanta linha aqui no quadro. E eu olho para a minha respiração e a minha mente, pelo fato de eu estar olhando a minha respiração, a minha mente também vai para aquele lugar. Como é que é a experiência de vocês quando fazem asana? Inspira, exala. Não é que a mente vem junto? Então, a mente que estava indo para fora, em todos os sentidos sendo jogado para fora, aqui eu estou invertendo, olhando a respiração e olhando para a mente. O corpo e o asana ficaram o responsável por essa inversão de olhar. Solange, isso já seria Pratyahara? Não, nós estamos falando bem de... Ah, sim, quando tira os sentidos. Quando tira o sentido, tá focado no asana e a tua mente vai junto, já Ele seria o já é Pratyahara, muito bem. Ele já começa a trazer os sentidos, né? Não.
tu começa a limpar um pouco. Não é mais o externo que está nos carregando. Então, o Desikachar vai escrever assim, ó. Cuidar da saúde do corpo se baseia na simples ideia de que o corpo é um instrumento a serviço das nossas aspirações. Qual a nossa maior aspiração? É ser feliz, né? Aproveitar completamente as coisas, né? Com muita inteireza, muito pleno. Deveria haver um grande respeito por essa dimensão do nosso ser, porque demandamos muito dela e porque inúmeras funções são realizadas inconscientemente por meio de sua atuação. Imagine o quão ocupado ficaríamos se precisássemos nos concentrar em cada batimento do nosso coração para manter o sangue circulando. Por outro lado, qualquer mal-estar no corpo reflete na mente. E vice-versa. Ele vai dizer assim, ó. A gente pode fazer de conta que a mente está tranquila enquanto a gente está enjoado ou vomitando? Não, né, Mariana? Não dá. Não dá. Então, qualquer problema físico ou doença bloqueia a mente. Por essas mesmas razões, quando estamos preocupados, o corpo não é afetado? Né? Me preocupo, tensão, dor de cabeça. A dor de cabeça tá, é física, mas a origem foi no corpo. Foi na mente. E vice-versa. Quais as dimensões que vão estar afetadas? Uma indisposição estomacal sempre é causada por algum vírus, alguma comida estragada? Ainda mais se a gente for no teu restaurante, né, Glau? Nunca vai ser disso. As posturas do yoga, ao mesmo tempo que ajuda a manter o corpo em boa forma, também mantém a mente livre de certas perturbações e nos alertam com antecedência de problemas em fase de gestação. Ele vai dizer assim, ó, o corpo sempre reflete fielmente nosso estado mental. Então, quando a gente trabalha o corpo, começa a pacificar o corpo, a mente pacifica junto. Começa a fazer respirações, ele junta. Ele conta uma história que na Índia eles fazem uma prática padrão de Surya Namaskar. Hoje a Antonieta me perguntou o que era, né? A saudação ao sol. Mas eles fazem só uma vez, eles fazem mais como Namaskar é reverência, eles fazem essa reverência a Surya, ao sol, né? Então eles fazem uma sequência, inspira, exala, tal. E daí ele vai dizer assim, ó. E a gente faz do mesmo modo desde os 8 anos de idade até a morte. Muitas posturas diferentes são usadas. Também entoamos mantras, fazemos exercício de respiração nessa saudação. Mas ela se tornou tão mecânica para mim, Desikachar falando, que um dia perguntei para o meu professor, que é o Krishnamacharya, né? Por que temos de fazer essa mesma coisa chata todos os dias? Mas tem alguns de vocês que não acham chato, né? Fazer a prática. Daí ele disse assim, ó, ele disse para eu não tirar conclusões precipitadas e verificar quanto tempo eu levava para fazer minha saudação. Depois de uma semana, relatei-lhe que em certos dias eu levava 10 minutos, nos outros dias 15, e algumas vezes até 25 minutos.
E ele me pediu para refletir sobre o porquê dessa diferença. E eu descobri que nos dias em que eu terminava mais rapidamente, eu costumava estar mais agitado. E geralmente ele se transformava em dias ruins. Por outro lado, nos dias que eu levava mais tempo, eu estava mais relaxado e as coisas corriam bem. Ao repetir as mesmas posturas todos os dias, podemos reunir informações sobre nosso estado mental e até mesmo provocar algumas mudanças nele. Podemos ficar mais tranquilos, mais atentos e mais felizes. Ficou claro isso? Embora as posturas não necessariamente não resolvam todos os problemas físicos, estabelecemos uma relação de cuidado com o nosso corpo por meio das posturas. E isso afeta a origem de muita de nossas dificuldades. Essa relação de cuidado leva gradativamente a uma consciência cada vez mais profunda, porque a gente faz essas posturas muito conscientemente, né? Depois, quando a gente presta atenção na respiração e nas pausas. A exploração do corpo é o primeiro passo na exploração do nosso ser como um todo. E o mais incrível é sua simplicidade. Apenas começar de onde estamos. Isso é universal. Seja qual for o nosso background cultural, todos podemos partir deste ponto. Nenhuma crença em particular é necessária. E gradualmente nos tornamos conscientes de aspectos mais profundos relativamente e ao coração. Isso acontece comigo e com muitas outras pessoas também. Depois ele continua. Tá ok assim eu ir lendo? Ou estou lendo muito devagar, muito alto, então tudo bem? Na exploração do corpo, desenvolvemos gradualmente a reverência. Na Índia, comparamos o corpo a um templo e podemos não apreciar ou compreender todas as suas características logo no início. Uma construção sagrada sempre tem duas partes, a construção em si e o sanctum. Quem já foi para a Índia sabe como é que são os templos. Eles têm várias, tem a parte de fora, depois uma parte mais interna, depois uma parte mais interna e finalmente lá bem no centro está a deidade, que é praticamente isso aqui, né? Da parte mais externa. E os templos também são, só que são, né? E a gente cada vez vai, e as pessoas fazem aquelas filas em volta e tal, até chegar assim na frente da deidade, daí tu tem umas filas quilométricas assim, aí tu pode ficar na frente da deidade 1 segundo, daí pá, próximo. Né? Mas é isso. E o que é esse lugar, né? Ele está falando, esse é o corpo que é o templo de quê? Da nossa alma, do nosso prana, da nossa capacidade de discernimento. Então ele vai dizer, e um não pode viver sem o outro. Prakriti e Purusha, se a gente visse aqui, né? Para quem já entende disso, um não vive sem o outro. Aí tu vai precisar do tempo. Gradativamente, somos conduzidos em direção ao santuário,
pois percebemos que para compreender o templo, devemos investigar todos os seus aspectos. No entanto, uma construção apropriada é indispensável. Da mesma forma, nosso eu interior precisa de um corpo apropriado, portanto, devemos tratá-lo com reverência. Então, a gente não pode negligenciar o corpo, mas também não vai botar todas as fichas nas paredes externas do templo. Né? O que está valendo ali dentro? É essa parte, esse lugar, essa dimensão que a gente tem, da onde nasce a felicidade, nesse lugar que tem capacidade de alegria, de contentamento, ele é de dentro. Então, é verdade que apenas cuidar das paredes do templo não nos conduz automaticamente ao santo. Somente por cuidar das paredes do templo, a gente não vai chegar ao sanctum, que é o centro. Mas negligenciá-lo também pode criar desequilíbrios e pode ser prejudicial para a nossa relação com esse misterioso eu interior. É necessário, mas não é ele o nosso objetivo. A gente cuida dele, do corpo, né? E tem uma dimensão mais interna. E cada vez que... E o asana faz isso muito perfeitamente, né? Porque o asana nos leva a prestar atenção na respiração. E quando eu faço isso, eu estou olhando uma coisa mais sutil. E o que é o prana? Estou olhando o prana. O prana é a vitalidade em nós, é a vida em nós. Ok. Vai perder, Dani, agora. Eu vou ver na gravação o restante. Tá muito boa a aula. Abraço. Tchau. Então, ele vai dizer assim, o que acontece quando começamos a olhar para o nosso corpo e explorá-lo? A gente descobre duas coisas. A gente já viu sobre isso lá no Santosh, quando a gente, num dos yamas, nos niyamas. Mas ele vai dizer assim, primeiro, a gente vê que ele muda de maneira constante e inevitável. Um dia está acelerado, no outro dia está ansioso, no outro dia está másico, está sem energia, né? A gente vai vendo que o corpo tem disso. Um dia dói aqui, outro dia lá, e agora aquilo que eu fazia eu já não consigo fazer mais. A gente vai vendo que o corpo ele tem uma alternância, né? Ele é constante e ele muda de maneira constante e inevitável. E o segundo, a gente pode ter consciência dessas mudanças, mas que a própria consciência não muda. Purusha, a alma, está sempre lá. Ela não muda. Então, essas são as duas grandes descobertas. Por um lado, a consciência imutável, e, por outro lado, a natureza mutável do nosso sistema. Aos poucos, percebemos que o nosso corpo nos é dado para um de dois objetivos: para nos elevar ou para nos perder, para sugar nossa vida ou embelezá-la. Embelezá-la no sentido da beleza da vida, né? Devemos decidir se usamos nosso instrumento, que está falando do corpo, para evoluir ou para deixar que ele nos destrua. Olha, está sendo enfático nesse cachara aqui, né? Essa é a nossa grande chance, nosso grande desafio. Pois depois que decidirmos qual a finalidade do nosso corpo, saberemos o que evitar
e o que promover. Porém, usar o corpo para nos elevar requer muito esforço, porque existem inúmeras distrações, cada vez mais, né? Enumerar distrações é fácil, fácil. Além disso, não somos feitos todos da mesma maneira, e duas pessoas não olham para seus corpos do mesmo modo ao mesmo tempo. Isso indica que não pode haver nenhuma resposta universal. Então, os outros três aspectos, respiração, sentidos e mentes, têm uma influência mútua. Então, agora ele termina essa parte sobre asana. Ele falou isso sobre asana, sobre esses três sutras que a gente vai ver, tá vendo. Então, o asana, ele é uma experiência, né, do nosso corpo para a gente experienciar alguma coisa mais interna, que é essa dimensão mais interna. E para isso que ele é essa raiz ser, estar, ou uma experiência interna, ela tem que ter estabilidade e conforto. O corpo tem que estar com estabilidade e conforto para eu poder observar uma coisa mais interna em mim. Então, o asana também significa sentar. O asana tem um sutra que ele vai dizer que ele pode ser um foco da meditação, mas o objetivo continua sendo cultivar a mente na direção de clareza. Lembra que a definição de yoga, Chitta Vritti Nirodha, eu preciso ter qualidade mental. E a partir dessa qualidade mental, todo o resto é facilitado, né? O Desikachar, o Krishnamacharya, agora não tenho anotado aqui, a asana é chamada de Nava Sharira Samskara e vai dizer assim, um novo condicionamento para o corpo. Porque se eu tenho os ombros fechados, se eu estou acostumada a fazer as coisas rápidas, ou primeiro fazer, depois respirar e depois pensar como é que é. O que é a reatividade, se não isso? É fazer, respirar, e daí depois, podia ter feito de outra maneira. E como é que é o asana? Começa a inalar. Primeiro tu está consciente que tu tem que começar a inalar, e daí fazer o movimento. Vai ser exatamente o oposto de uma ação reativa. Vocês entenderam isso? Então, a gente está fazendo esse movimento e a gente só não pode se perder no asana e ficar nele, ficar no corpo. Esse é o problema de muitas escolas que não vêm com uma tradição, que não alertam, ou que não estudaram minimamente o Yoga Sutra, que é uma escritura base a escritura mais importante do yoga, como uma visão, como darshana, né? Não leram minimamente o Yoga Sutra para entender, saber o que é o asana, afinal de contas, o que são as posturas. Eu mesma, hoje eu estava contando para a Antonieta, quando a gente não sabe o que é uma tradição nem nada, eu comecei a praticar todo tipo de yoga. Eu fui em todos os tipos de sala de yoga para ver o que ia me fazer bem para o corpo. Nenhum lugar me falaram que era algo a mais disso que isso. Depois lá na Montanha Encantada, sim, né? E tinha algumas partes, assim, né?
Mas quando a gente vai em asana de grupos assim, a gente não tem esse conhecimento. E os professores, às vezes, não têm esse conhecimento, né? Então, o asana, eu tenho uma posição usual, eu faço o asana, e, teoricamente, eu teria que sair com uma posição já mais tranquila, ou mais aberta, ou mais... Ela vai ter que começar a condicionar o meu corpo como um todo, porque tu move o asana, corpo, mente e respiração estão juntos, ou corpo, mente, corpo, respiração e emoções, elas andam juntos. Esse é o tripé. E assim a gente termina esse primeiro verso. Deixa eu ver. Os asanas citados nas posturas, estou olhando o que eu tenho anotado, mas eu tinha pensado hoje falar isso para vocês. Como é que foi até aqui? É uma boa revisão, né? Sim, Para foi quem muito já bom, viu. bom. Uhum. Show. E para quem nunca viu, ficou muito difícil? Ficou ok? Tá. Essas turmas homogêneas, mas é bom, né? Que daí a professora tem que voltar lá, recapitular coisas que às vezes a gente esqueceu. Ou que, né? Há quantos anos. Mas é sempre bom, até eu hoje, quando eu comecei a pensar no que falar, disse, há coisas que a gente às vezes não lembra mais, né? É bom para mim também rever tudo isso. A Sabrina continua, então, na postura dela hoje. Vocês também veem ela invertida? Sim, Ah, tá, tá. Então, ela vai, tá que nem a minha irmã. Minha irmã disse assim, hoje eu fiz 5 minutos de uma postura bem difícil. Dela escreve, nos meus sonhos. Vou fazer um canto para concluir. Bastante informação, né? Om Asatu Ma Satgamaya. Om Tamaso Ma Jyotirgamaya. Om Mrityorma Amritam Gamaya. Om Shanti, Shanti, Shanti. Isso. Boa noite a todos. Boa boa noite. noite, obrigado. Boa Obrigada, noite. professora. Tchau, turma. Até semana que vem. Tchau, até Tchau, semana. tchau. Tchau, tchau. Tchau.